tem amor de marido, não tem amor de irmão, não tem amor de ninguém. É o amor de mãe só. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou seu coração. Eu moro em Passé desde que me entendo por gente. Lembro do cheiro da chuva caindo na terra seca. Lembro de subir em pés de árvores e me pendurar em galhos podres. Lembro da minha mãe me chamando para tomar banho no fim de tarde e da minha avó dizendo para eu sair da rodagem. Essa é a minha avó, Aurelina Xavier, mas todo mundo aqui conhece como Dona Lelinha. Vovó tem 83 anos. O meu pai, filho caçula dela, me disse uma vez que ela é a pessoa mais generosa que ele conhece. A minha vida foi de sofrimento. Quando a mãe morreu, eu fiquei com 14 anos. E Ico tinha menos de... Eu sou mais velha do que ela, 7 anos. Assim eu não sei fazer a conta. Ela tinha 7. Ela tinha 7. E aí a mãe da senhora morreu de quê? Eu nem sei se foi parto. Eu sei que ela morreu assim toda inchada. Não sei se foi... O povo dizia que era... Né, foi parto. E outros diziam que foi coração. Não sei. O coração é melhor, viu? Que naquele tempo eu estava... Naquele tempo eu era menor, não sabia essas coisas. A senhora lembra do dia quando ela morreu? Lembro. Ela morreu no dia 3 de fevereiro. Ela acordou, ela já amanheceu morta, foi, vovó? Não, ela estava doente, levou 3 meses doente. Depois do parto. Depois do parto, sim. Ela se Dentro levava de para o casa. hospital. Mas depois foi. Ela teve vários médicos, consultou ela em casa, levou para Salvador, ia fazer a consulta, mas não teve... Ailton nasceu no dia 20 de novembro e ela morreu no dia 3 de fevereiro. Daí foi sofrimento, não teve saúde mais não. Aí eu estava na fonte lavando. Aí Pichico, Ponciano, meu primo, foi lá me chamar. Lelinha, Lelinha, estão chamando você aqui. Foi a hora que ela estava morrendo. Aí eu fiquei aí. Ah, para chorar. Eu fiquei aí com Carlinho, o meu irmão, o menor que tinha 3 anos, com ele na mão, aí junto. Ela morrendo e eu aí junto. Aí depois disseram, ela já morreu. Eu aí saí e fui pro quarto. Eu tinha 14 anos. De noite ela passou mal, ela me pediu a mim. Mãe, tome conta de meus filhos. Não deixei ele à toa não, eu com 14 anos. Então eu tinha isso comigo. Se ela me pediu na hora da morte, eu não tinha como negar e nem abandonar eles, nunca. Até o dia que Deus quis. Então ela já sabia que ela não ia sobreviver. Sabia. Aí um dia antes ela falou isso. De madrugada, na hora da ANSA, que ela morreu 11 horas do dia. Aí na madrugada desse dia que ela te chamou e falou isso. Tava eu, tava minha avó Júlia, minha tia Edith. Júlia era a mãe dela? Era. Dona Brasilina, todo mundo aí no quarto com ela na ANSA. E eu também com
É aí na hora que ela chamou a Edith, minha tia, que era irmã dela, que era unida como eu e Ico. Ela aí me chamou. E eu lembro, ela disse assim a mim, essa é a preta de meu coração. Tome conta disso. Edith, ela deu 3 beijos na hora que ela estava para morrer. Mandou ela baixar, nasci na cama. Aí ela deu 3 beijos em Edith. A minha tia, a irmã dela. E aí pronto. E foi tudo. A senhora se lembra da Liquinha? Não, Não, menino, mas eu sei, não. Mas você tinha 7 anos e você não lembra de nada? Nem se ela era. Se ela não lembra não. o cabelo, dos olhos, de nada dela, assim. Essa é minha tia-avó, Erenice Xavier. Ela tem 76 anos e todo mundo a chama de Ico. Quer dizer, quase todo mundo. Eu mesma a chamo de Iquinha. Ico não gosta de falar sobre o passado. Ela sempre diz que relembrar o passado é sofrer 2 vezes. Depois que a mãe da senhora morreu, a senhora ficou morando com seu pai? Foi, morava mais. Meu avô arranjou uma mulher. E essa madrasta começou a maltratar os meninos. Foi a Todos partir eles. daí, eles foram embora. Pediu pra mãe olhar eles, entendeu? Pediu pra morar mais mãe. Eu não quis mais ficar em casa. Eu fui me embora para Salvador. Antes de casar. Eu não sei se eu levei 2 meses. Mas você foi pra Salvador pra casa de quem? Valdemiro, eu pedi a ele para arranjar uma casa para trabalhar. Nunca soube que vovó trabalhou em casa de família. Eu não sei se eu levei 3 meses não. Aí os meninos ficaram em casa. Quando eu estava lá, eu também pensava, imaginava neles, ia em São Joaquim para poder ter notícia deles. Levava qualquer coisa, mandava pelo saveiro para eles em casa. Aí, e eu com saudade deles, os que eu criei, que ficou comigo. Aí quando eu era em Jardim Cruzeiro, quando eu estou lá, Antônio, o meu irmão, esse que ficou comigo, ele foi me procurar em Jardim Cruzeiro, Aí eu saí depois do almoço, que eu ajeitei a cozinha e tal. Aí eu vim varrer o ró na frente da casa. E na frente tinha um bar. Aí quando eu olho para lá, para o bar, estavam eles 2. Aí passei e disse assim, olha ela ali, Toinho, olha ela ali. Aí aproximou de mim. É aí que você está? Eu disse, eu vim buscar você. Ele disse, por quê? Os meninos estão sozinhos, que Tieta estava com os meninos, foi embora. Aí eu vim para A casa. senhora trabalhou em casa de família depois que a senhora já tinha casado ou foi antes? Antes. E foi por isso que eu fui para casa. Eu aí voltei para tomar conta dos meninos. Mas quando eu cheguei em casa, foi a mesma tentação. Fui, me casei, não tinha deixado o namorado. Depois voltei, porque o povo me dava muito conselho, que disse que ele é uma pessoa boa, não sei o que mais. E foi, né? Eu aí, quando foi no dia 28 de outubro, eu me casei. Eu me lembro a data. A senhora se lembra da Um dia de terça-feira. Ela lembra de tudo. 83 anos, bem lúcida. Ela lembra de tudo. Aí a senhora criou os seus irmãos, foi, velho? Foi. Aí eu me casei com 21 anos. Aí foram todo mundo para lá, para mim. Para minha casa. Primeiro foi Antônio. Segundo foi Ico. Terceiro foi Dinho, que a casa não era muito grande. Aí ele chegou lá em casa, Dinho com a roupa suja toda dentro da sacola. Lelinha, eu vou ficar aqui com você. Eu disse, Dinho, a casa é pequena, não dá mais para... Ele disse, se você não me quiser aqui, eu vou me embora pelo mundo. Eu disse, não.
Você vai ficar comigo, fica aí. Ele ficou comigo. Depois veio a Mirto. Ficou comigo também. Só Edivaldo que não ficou, porque ele era mais velho do que eu. Ele era mais velho do que eu, fui para casa de minha avó, Edivaldo. Ficou Macarrão. Aí, Macarrão Macarrão é Carlos. é Carlos. Ele não tinha aonde ficar, ficou também comigo. Ficou todo mundo comigo. Imagina, naquela época, né? Meu pai é O meu marido foi um herói. Não botou ninguém para fora. Ficou todo mundo aí. Até. A senhora conheceu ele como, vovó? Hein? Como foi que a senhora conheceu ele? Ele morava aqui, era filho daqui. Aí eu também fiquei assim imaginando casar e tal, mas os pessoal mais velhos diziam, casa, ele é gente boa, não sei o quê. Eu aí casei, não tive o que dizer dele não, né? Aí até o dia que Deus quis. Meu avô Manuel morreu antes de eu nascer, mas todo mundo fala de um jeito tão real quanto ele foi incrível que parece que eu já o conheço. A senhora se casou onde? Na igreja velha aí. A senhora foi quem? Não foi não? O pai deixava. Não foi não. Ah, a senhora ainda morava com seu pai, né? Era. E aí, eu sei que meu casamento foi bonito, teve muita gente, ganhei muita coisa. Gente, as meninas, quando eu subia para o altar vestida de noiva, aquele vestido bonito de brocado, o pano chamava brocado de cauda, essas meninas tudo é atrás de mim. Quem comprou o vestido da senhora, vô? Quem me deu foi Antônio. Seu irmão? Sim, que ele trabalhava na ampliação em Mataripe, ele que me deu. Era a gente, quando eu subia, aquele bocado de menino subia. Foi amada por todo mundo, né? Quando eu descia todo mundo. A Amélia foi pro casamento, vovó? Olha, essa parte eu não queria nem falar dele, sabe? A Aí, Amélia é o pai dela. não queria falar. Tá. Aí, eu sei, e fui a pé que não tinha carro. Ela já me falou isso já. De noiva A pé, segurando. É longe. Que tem mais ou menos uns 3 quilômetros daqui pra igreja. Na casa de minha avó Júlia, ali onde a casa de o bar de Chico era ali, a casa de dali até na igreja. Sim, todo mundo segurando. Isso é bem bonito. Ganhei um hobby muito bonito, uma saída de quarto, muito bonita. Quem fez foi Diú. Me lembro como hoje. Quem me deu foi Louro de minha tia Alzira, a madrinha de Regina. Sim, tia de Andressa. Ela que fez aquela gola bonita, acolchoada, aqui os bolsos, um laço muito bonito aqui do lado. Foi. A minha camisola de dormir do primeiro dia, quem bordou foi Ninha, Diú fez, Ninha bordou de lingerie. Foi, minha filha, eu ganhei muita coisa mesmo. O passeio inteiro. Outro dia ela me mostrou a camisola que ela usou quando pariu o Dudu. Tá lá em casa. A senhora ainda Tem. tem. E toda bordada é de rechilier, né? Aquilo ali. É um bordado diferente, assim, nas beiradinhas. É de... Oh, esqueci. Ela ainda tem. Eu ainda tenho. Tenho a coxa de meu casamento, tem 62 anos. Tenho ainda a toalha de mesa. A toalha de mesa, a coxa. Quem bordou foi Felina, a irmã de Adelaide. E não passou pra Regina? Não passou Não passa pra mim, não passou não. pra Regina. Devia passar da primeira noite. Depois que eu morrer. Aí, Eu mesmo não faz nada Então de é bom. ficar para as próximas. depois que eu morrer, Gerações aí. as Ficar pra coisas... Fernanda e Fernanda, Laura e Júlia, né? Aí Que o mais velho pode já chegar casou, lá já vai casar. e... Apanha tudo. Ah, Aí quem foi morar na casa de vovô? Foi. A senhora se lembra, Iquinha?
Eu me lembro de Carlinhos. Ela lembra que foi ela já estava lá, qualquer coisa ela ia lá para casa. Aí teve um aniversário de pai velho, ela fez um caruruzinho pequeno pra gente. Era namorado da senhora na época, Eriquinha? Era. Você não conheceu o pai velho, não? Mas sim. Minha mãe dava injeção nele todo dia de manhã. Aí Tunieta, a mãe de Lelinha, disse, diga aí que mande um pouquinho do caruru pra mim. Ela aí mandou um pouquinho do caruru. E aí no outro dia ela foi buscar vasilha, passou para ir buscar vasilha, que era ali onde Lelinha mora, e a Amélia morava para cá, da casa de Marialvo. Aí quando ela passou, a sujeita saltou na frente dela. Que sujeita? A madrasta. Para dizer prosa e bater. E aí pegou ela e sacudiu. Deu uma surra. Não foi, não? Deixa quieto. Fala aí, conta. Foi. O quê? Deixa. Depois de cipó, foi. Você bateu nela? Eu nem me lembro de Carlinhos. Só sabe que deu uma surra nela. Deu uma Foi. surra. E aí, ela... Uma criança batendo no adulto? Mas naquela época não era mais tão criança, não. Não. Sua avó já tinha 20 Ela anos. já tinha ela tinha namorado, casado. tava Já namorando. tinha namorado. Foi. Aí, ela aí foi lá para casa, quando aconteceu. Aí o velho foi buscar. Amélio. Botou ela na frente e trouxe. Eu disse, vai e volte. Ela veio por ali, a entrada do Arthur do Pinot, para lá para casa. Ele veio atrás, ela foi por onde caminha. Por onde faz a caminhada. Sim. Sozinha? Sozinha lá para casa. Ele fazia. Mas antigamente... Aí foi de dia, foi lá para casa. Ele pintou para poder ela ir para casa, ela disse, eu não vou. Aí pronto, ficou lá em casa. E Antônio já estava Aí pai velho morava onde? na casa. Pai velho também morou lá em casa. Foi. Oi. Morou lá em casa. Levou, era início, ainda levou o namorado. Ela não deixava fazer nada. Nada, serviço de menino não prestava. Eu só tenho essa lembrança, porque a mãe trabalhava muito fazendo farinha, fazendo azeite, lavando roupa, tratando peixe. tratando peixe, fato e tal. Aí minha filha, depois que minha Erenice se casou, Entregou. tudo a Regina, no sentido de responsabilidade, de limpar a casa, de fazer almoço. Então isso eu tenho lembrança. Eu ia fazer 12 anos quando a Erenice se casou. Vovó Lelinha teve 5 filhos ao total, 4 homens e uma mulher. Uma coisa que sempre me chamou a atenção desde pequena é que todos eles têm nome composto, mas pelo menos um dos nomes é de santo. Jorge, Antônio, Crispim, Crispiniano e... Maria. A senhora é a única mulher dos seus irmãos. São de meu irmão homens, né? Sou eu de mulher e tenho 4 irmãos homens. Isso. Mas a senhora não é a mais nova deles, a senhora Não, eu sou a terceira. A terceira. Aí vem Tico Velho, É, a senhora, tio Lau, e depois Dudu. Painho. Pronto. A senhora sentia alguma diferença de criação entre eles e a senhora, porque a senhora era menina? Sempre tem, né? Você sabe que menina, mulher, geralmente, não é só antes, até hoje os pais dão bem mais responsabilidade do que os filhos homens, né? Os filhos homens geralmente não é para fazer nada, a mulher é para lavar, passar, cozinhar, fazer tudo. Então a gente sente essa diferença. Independente de eu ser filha única ou não, né? É só por ser mulher. É só por ser mulher. A senhora ajudava a vovó a cozinhar? Ajudava a fazer tudo, principalmente depois que minha mãe ali, minha segunda mãezinha, né mãe? A Dali. Principalmente depois que Erenice saiu, né? Se casou, aí não tinha como mãe fazer tudo. Se mãe fazia tudo para ajudar meu pai, era lavava roupa, como ela já falou, era plantava mandioca, era lavradora, tanto que ela se aposentou como lavradora, né? Ela trabalhava mesmo na roça.
Nesse sentido, então, eu tinha de fazer as coisas dentro de casa, depois que Erenice saiu, passou para mim. E seus irmãos te ajudavam? Não, minha filha, ajudava nada, não ajudava. Eu falei, pelo simples fato de eu ser mulher, eu fazia tudo sozinha. Mas vem cá, eles não ajudavam a vovó na roça também, não? Nem todos, nenhum gostava de. Olha, eu me lembro que eles iam uma vez ou outra, mas os meninos, na verdade, mãe, assim, botou para estudar, todo mundo estudava. Tinha um horário de estudar, entendeu? Ela tinha, assim, o prazer, é tanto que a maioria não fez faculdade e tirou o ensino médio, a maioria deles, entendeu? Então os meninos não via, não me lembro dos meninos, os meninos não gostavam de roça de jeito nenhum, não. A senhora ia pra roça? Não, eu não. Eu só ia pra roça, assim, pra ver onde ela plantava as mandioca, eu ia dançando lá, e ela tinha aquele prazer de passar o dia, isso era bom pra ela. Aí ela me levava, mas nunca trabalhei de roça. Até eu já fui pra roça quando eu entendeu? Na minha infância. Não, na época do milho, aí e da cana, a gente ia pra roça chupar cana, a gente ia pra roça, quebrava o milho na hora e assava na roça, era bom demais. Lembra que uma vez a gente foi no caçoar de Pai Velho? Pai Velho tinha um burro grandão, né? Aí botou um bocado de menino, sabe o que é caçoar? Não. Caçoar é um cesto gigante de cipó, Feito de cipó. que fica no lado do burro. Aí Pai Velho encheu de menino de um lado e do outro, a gente foi pra roça. Chegou lá no atol. o burro se atolou, os caçoar virou, os meninos tudo caiu. Aí eu era pequena. Todo mundo me procurando, achou que eu tava debaixo do burro, eu debaixo do caçoar, caladinha. Cadê Jane? Eu debaixo do caçoar, fazendo o pessoal pensar que eu tava lá debaixo do burro. Mas foi engraçado esse dia, mas eu era bem criança. Mas era bom quando a gente ia pra roça, era muito bom mesmo. Era engraçado. Mas eu não trabalhava, não. Na roça, não. Ela deixava a responsabilidade da casa pra mim, depois que Erenice casou. Né? Eu ainda, 11 anos, eu lá, tipo Jane, como eu fiz com Jane, né? E me ajudou bastante quando eu trabalhava e estudava também. Aí eu fazia tudo, lavava, passava, nunca fui de passar, mas eu fazia tudo, almoço, entendeu? Entendi. A senhora estudou completo? Fiz faculdade, fiz minha pós-graduação, ainda me matriculei no mestrado, mas não fui adiante, entendeu? E a senhora estudava onde, Kim? Estudava? Não sei o nome da escola. Professor Alberto. Albertinho? Alfredo Rocha. Era na fundagem de Joana. Professor A senhora Alfredo estudava Rocha. também, vovó? Professor Alfredo Rocha, foi da minha época. A senhora estudava também? Vocês chegaram a completar? Eu fiz o quarto ano, porque o quarto, o quinto, né, que tinha admissão, sei lá. E eu não fui mais porque a mãe morreu, eu fiquei tomando conta dos meninos. Mas ela sabe ler, escrever e interpretar. Viu? Contar, sabe tudo. Eu não fui mais pro colégio, não. Parei aí. E quem fez inteiro? Eu fiz, menino. Fez não. Eu fiz um pedaço. Então batia um pecado. Batia na Pomba te escola? batia também? Não. Até outro dia, quantos anos eu tenho? 58. Eu aprendi apanhando. E aí os pais ainda permitiam que os professores batessem para aprender pau bem, né? Achava bom. Achava bom. Achava bom. Não tem esse ditado que não apanha, não aprende? Isso é velho. Eu nunca me esqueço o que falaram que ela falava de Tico, né? Ah. Ela falava assim, ó, bom, mãe. tu és tão burro que quando Eu puxo sua orelha cresce. Um dos meus irmãos. A professora Paulina. Seu irmão mais velho. Sim. Isso aí eu fiquei assim, poxa. Aí só o único que não apanhou foi Jorge, só. Ele já foi depois, ele não estudou, entendeu? Mas os outros, todo mundo apanhou estudando, minha filha. E ainda tem ela com a Paulina como uma heroína, né? Porque naquela época, a mamãe me contou que vovó, ela não podia pagar a escola. Então ela ensinava de graça. E ele não batia só neles, batia em todo mundo. Porque era normal, era natural naquela época fazer isso. Na escola que eu estudei, batia também. Mas isso que a gente quer dizer. E a minha professora, ela era boa comigo, né? Aí ela, qualquer coisa que eu fizesse, ela não me botava na frente da porta.
ela me botava de castigo até do quadro negro, para eu não ficar na porta, porque quem fizesse qualquer coisa ou não soubesse, ela botava. Mas a minha ela nunca botou. Mas na vez que ela foi me botar, eu não fui. Você desobedeceu a professora? Foi. Não fui. Eu tive que ficar atrás do quadro negro, mas na frente da porta eu não fiquei. E me arrependi depois que eu fiz isso, que ela era tão boa comigo. A gente foi salva, né? E a porrada não era macia, não, apanhava mesmo. É mole? Ai, ai. E tinha o joelho, ficar de castigo no milho, Era né? no milho, no sal. No sal grosso. Eu não fiquei, não. Isso aí eu não fiquei, não. Ficou, gente? Eu era inteligente, entendeu? Mas, às vezes, o medo de errar para apanhar, aí às vezes eu esquecia, né? Eu sabia. Estudava a lição, eu sabia. Mas na hora de ver Pomba, a Paulina, a professora, sentada, parecendo Matilde, aquela novela, uma palmatória na mão para bater, eu esquecia tudo. Travava. Mas era o normal antes. Era o normal da minha época, entendeu? Não era eu só não. Todo mundo apanhava. Todo mundo apanhava. Quem era mais inteligente e sabia tudo direitinho e não tinha esse trauma do medo, como eu tinha, aí se salvava, mas tinha uma aluna, uma Wanda, a irmã de Vasco mesmo. Ave Maria, Wanda muito inteligente, Wanda acertava, a gente ficava assim, não apanhava. E o dia que ela bateu em Wanda, a Wanda subiu no pé de uma árvore e esperou ela lá em cima. Suba! Eu amo ouvir as histórias da minha família. Foi por esse motivo que decidi registrá-las. Eu queria saber mais, saber como foi a vida de cada uma das pessoas que tanto significam para mim. Em algum momento, as minhas famílias se encontraram. A parte materna com a paterna, quero dizer. Os meus avós maternos viajaram para vários lugares do Brasil, mas acabaram parando aqui. Quando viemos para cá, para Bahia, né? E a gente morava em Pernambuco. Aí, de Pernambuco, viajamos para Terra Nova. E depois moramos em Terra Nova alguns anos. E foi quando meu pai trabalhava na Metacrio. Ele conheceu um rapaz chamado Aguinaldo, um colega. E ele ficou interessado, que ele gostou daqui de Passé. Então ele perguntou se não tinha alguma casa para alugar assim. Foi quando o rapaz, ele falou, conversando com ele, disse que tinha casa para alugar e arrumou essa casa. E essa casa foi até a casa que era da minha atual sogra, que eu nem sabia que ela ia ser minha sogra, né? Dona Lelinha. E como foi a infância de vocês? A minha infância, não tenho nem muita coisa assim para contar, sabe? Porque eu trabalhava muito. Eu com 8, 10 anos, era só trabalho em casa para tomar conta das crianças, sabe por quê? Dos meus irmãos. Porque minha mãe, ela trabalhava, ela era costureira. Porque agora está aposentada. Costureira. Então, ela trabalhava dia e noite na máquina para sustentar, para ajudar meu pai a criar 13 filhos, mais ela, 14, meu pai 15, mais minha tia, irmã de minha mãe, 16. E depois de tudo, ainda teve a minha irmã, a segunda irmã teve uma filha, que mãe também criou essa neta. Que minha mãe é tudo, desde o início. Eu me lembro que desde pequena, quando a gente morava ainda em Pernambuco, como eu falei,
ela costurando para criar esses filhos, para dar o de bom, né? Na maneira do possível, do que ela poderia dar, né? Ela nunca deixava faltar nada. Eu me lembro que a gente só tinha uma roupa nova de 6 em 6 meses. Era no São João e Natal. Em São João comprava roupa nova e um sapato novo. Em Natal era uma roupa nova e um sapato novo. Mas ela nunca deixava ninguém, ela deixava de comprar para ela, para poder ela dar aos filhos. Minha mãe é heroína, minha mãe é nota 1000. E também tem ela conta uma história também que ela deixava de comer para dar para gente, né, para todos os filhos, não passar fome. Aí isso... Eu sei que hoje ela está lá doente, mas o que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. Minha amiguinha. Foi a sofredora também. Foi. E eu não tenho assim muita coisa de contar que eu brincava. Não tinha muito tempo de brincar porque eu trabalhei bastante na roça. Trabalhei junto com meu pai e meus 2 irmãos. Era meu pai, eu e meus 2 irmãos, Fernando e Cícero, que ia para a roça para estar plantando cana, limpando mandioca e tudo. E sua mãe, que ela ficava em casa ajudando mãe nas costuras, né? Mãe costurava e ela fazia as bainhas da roupa, fazia alinhavava, que antigamente alinhavava a roupa, que não tinha essa máquina para fazer o press-ponto, essa coisa. Então ela alinhava, e quem fazia era a Nito, minha irmã, sua mãe. E Mary era pequena, né? Pequenininha, a caçulinha de mamãe. Era tão bonitinha, quer dizer que ainda é linda, né? Maravilhosa. Tinha os cabelos longos, todo assim douradinho, parecendo uma anjinha. Os cabelos assim dourados, cheios de cachinhos. Mas era pintona, sabe? Era pintona, assim. Eu não tenho muita lembrança da minha infância, não. Que a gente brincava, eu com meus irmãos. Eu me lembro que no fundo de lá de casa tinha uma bica e a gente saía todo final de tarde para tomar banho nessa bica. Aí o que eu mais gostava era de ir para a bica e brincar de baleô lá na frente da casa, na noite de lua cheia. Eu amava. Porque não tinha energia também naquela época. Não tinha energia. Né? Não tinha energia elétrica. Aí a gente ficava lá brincando. Gostava de vir para cá, para casa de Lé, que lá em casa não tinha televisão também, né? Aí quando queria assistir novela, vale. Aí quando era no domingo, o domingo Ave Maria era um dia de festa para nós, né? Era. Porque Nito não vinha não, porque ela tinha vergonha. Só quem vinha que a gente morava distante um pouco, então da casa de Dona Lelinha, então dia de domingo tinha que dar banho nessas crianças todas. Era umas 7 crianças ou 8, eu não me lembro. Aí eu tinha que dar banho, aí eu descia com aquela renca de menino, né? Descia para poder vir para casa de Dona Lelinha, para assistir televisão, para brincar um pouquinho. Aí quando era de tardezinha, a gente ia para casa. Aí todo domingo era assim. E quando tinha festa na casa de Dona Lelinha, aí poxa, ficava doida que Dona Lelinha me chamasse para poder vir para a festa, doida para dançar. Mas aí às vezes pai não deixava. E a pai não né? deixava, menina, nem fale. Assim, depois de algum tempo, as minhas famílias se uniram. Dessa troca, surgiram 2 casais e 2 meninas.
Uma delas sou eu, filha do caçula de vovó Lelinha, com uma das filhas mais velhas de vovó Maria. A outra é a minha prima Dani, filha do primogênito de vovó Lelinha, com a filha de mesmo nome de vovó Maria. O dia que Daniele nasceu, foi um dia maravilhoso, foi o dia mais emocionante da minha vida. Fiquei no hospital, fui umas 5 horas por aí assim, aí fiquei a noite toda, não senti dores nenhuma, esperando sentir dor e nada, aí entrava a mulher, saía a mulher, e mulher ia parir e nada de Dani sentir dor para poder ter Dani. Aí quando foi, aí vinha médico, fazia um exame de toque aqui, fazia um exame ali e dizia que a minha barriga foi enorme, muito grande, eu magrinha com a barriga desse tamanho. Quando foi umas 12 horas por aí assim, foi 12 horas, foi na sexta do sábado, o médico disse, não tem mais jeito, vai ter que fazer cesáreo. E aí fui fazer cesáreo, nasceu naquele dia, no dia 17 de janeiro de 87, a menina maior do hospital, daquele hospital foi o Hospital Jorge Valente, a menina maior daquele dia que nasceu foi Daniele. Todo mundo ficou. Ali num quarto tal tem um bebê gigante. Aí Dani foi enorme, não foi não? Vocês não lembram não, gente? Quantos quilos ela nasceu? Ela nasceu com quase 5 quilos. E eu não tive espaço para poder ter o normal, então teve que fazer cesáreo. Não foi, meu bebê? Meu bebê grandão. Não foi nada não. Você lembra? Você, Mary, quantos anos você teve, Milo? Com 32 anos. Já velha. Já velha, né? Não. Ele teve com 31, não foi? Foi. Não tá velha não. Mas foi um momento muito importante da minha vida. Que já foi o meu segundo casamento, né? Que aí no primeiro eu não tive filho. E aí no segundo engravidei. E aí eu amei ser mãe. Tive alguns problemas de saúde, que fiquei toda inchada, mas Deus me abençoou, que no meu parto foi tudo legal. Fui várias vezes para o hospital sentindo dor, fui 3 vezes, aí não tive lá em Salvador. Aí fui ter Mylon aqui no Ouro Negro, em Candeias. No dia das mães, foi, irmã? Foi. O presente O presente. Do Dia das Mães. Foi um no momento dia que 13 foi. de maio de 2007. E nesse dia, tava todo mundo que sempre no Dia das Mães, né? Reunia a família toda na casa de mãe. E aí ela tava lá, né? Foi também, sentindo as dores dela, mas tá lá deitada, né? Foi. Lá com o barrigão, todo mundo. Eu lá deitada, sentindo dor. Foi quando de repente teve que levar e. Aí foi tudo. Os médicos me atenderam super bem. E aí, quando o Milo nasceu, foi uma maravilha. Eu amei quando tirou aquele meninão. Aí, é muito emocionante, viu? Eu chorei também, chorei muito. E aí, Milo tá aí grande, saudável, né? Pintão, aborrecente. E como a vida não para, uma nova geração de mulheres e mães incríveis preenche a minha família. Eu tive Júlia com 25. Você casou com 21? 21. Teve ela 4 anos depois. Eu casei com 20. E tive ela 5 anos depois. Tive com 25. Eu acho que foi assim o dia mais feliz da minha vida. É inesquecível.
Eu lembro que foi cesariana, né? Eu cheguei a ter as dores para ter normal, mas não tive passagem e tal. E aí eu lembro que eu tive que ir pro centro cirúrgico, e quando Júlia nasceu, que os médicos colocaram ela aqui em cima de mim, eu só fazia chorar. Eu chorava, eu chorei até ir pro quarto. Aí as enfermeiras falavam, você tá sentindo alguma coisa? E eu falava, não tô sentindo nada não. Tá sentindo dor? Tá sentindo alguma coisa? Eu falava, não tô sentindo nada. Era só emoção, eu não conseguia parar. Chorei até que eu dormi. E quando eu acordei, eu já tava no quarto e tal. E aí, Júlia já tava lá do meu lado, assim. Foi bem emocionante. Eu tenho 2, né, filhas. Laura tem 2 anos. E já com Laura, não foi... Já estava, acho que, acostumada, já tinha passado por essa experiência. Mas, assim, é um amor, sabe? Que é inexplicável. Você carrega aquela criança ali 9 meses e quando ela nasce parece que você conhece a vida toda. O amor de mãe é inexplicável. Não tem o que palavras para explicar. Só quem é mãe sabe. E só quem é filho sabe que é amado verdadeiramente pela mãe, né? Porque quando a gente tem o filho, e aí a gente percebe o quanto a gente é amado pela nossa mãe. Valoriza mais a mãe. Porque não tem amor de marido, não tem amor de irmão, não tem amor de ninguém. É o amor de mãe só. Eu casei com 24 anos. Aí eu tive uma gravidez com 28, só que eu perdi. Eu queria muito ser mãe. Doeu muito. Aí tive que fazer todos os procedimentos, né? Tive que fazer a curetagem e tudo. Mas sempre pedindo a Deus essa graça de poder ser mãe mesmo. Aí depois de 6 meses eu engravidei de novo. Eu não desisti, fui tentando. Aí de 6 meses eu engravidei de novo. Aí quando Fernanda nasceu, eu tinha completado 31, tinha pouco tempo. E pra mim assim, foi uma gravidez muito difícil mesmo. Só Deus sabe o que eu passei. Ela não ganhava peso na minha barriga. Não ganhava peso e eu ficava o tempo todo indo pro médico e toda hora era um diagnóstico, era uma coisa, era outra. Graças a Deus eu tive uma família maravilhosa que sempre me apoiou, eu sempre fui muito amada. E quando ela nasceu, graças a Deus, saudável, muito saudável, pequena, bem pequenininha que... Quando eu vi Fernanda a primeira vez, eu disse, meu Deus, será que eu vou saber cuidar dessa menina? Ela era muito pequena, um toco. Ela nasceu com 2 quilos, 2,130 kg. E aquela coisa toda, né, de não saber a perspectiva mesmo, né? Eu me lembro que o médico falou, ela não evoluiu nada durante aquela semana. Aí eu fui para o médico, ele falou, faça tal exame, se der alteração, você vai parir hoje. Aí eu fiz o exame, mandei para ele pelo zap, aí não deu alteração nenhuma. Ele falou, até domingo você vai ainda ter essa menina. Quando chegou sexta-feira, 6 horas da noite, ele ligou para mim. Ah, tô estudando o seu caso aqui com outros médicos, vinha parir agora. Disse, doutor, eu não vou não. Eu não vou não, eu só vou amanhã de manhã. Aí quando foi no sábado, dia 30 de novembro de 2019, aí eu fui. E graças a Deus foi um parto tranquilo. Eu me lembro, quando a criança sai assim, sabe? É como ela falou, é uma coisa assim, sabe? Que sai de dentro de você assim. Aí quando colocou assim em cima de mim, olhou, tava tudo direitinho, tava normal. É uma sensação assim maravilhosa. E para quem quer ser mãe, é uma bênção de Deus mesmo. É como ela falou, quando a gente é mãe, a gente valoriza mais nossa mãe. A gente valoriza, porque ser mãe é um dom de Deus. Porque não é fácil ser mãe, não. No meu 3º ano, eu engravidei, quando foi em novembro, eu engravidei. E eu tinha um pensamento, né, de poder continuar meus estudos após após o ensino médio. Pensava em fazer uma faculdade, ainda penso.
né? Ainda não são muito, como o tempo vai passando, a gente vai tendo outras ideias do curso que a gente vai querer fazer. Mas como eu engravidei e a época a gente como não tinha muito recurso, então foi uma época assim que o sonho ficou um pouco para trás, porque eu tive que deixar de seguir por não ter condições de fazer meu curso superior para poder cuidar de meu filho, né? Aí eu casei, eu estava grávida de 8 meses quando eu casei, e quando foi depois de um mês e 10 dias, aí meu filho nasceu no dia 28, Cauã Victor, nasceu no dia 28 de julho de 2004. Menino lindo. E eu tenho o costume de fazer um gesto no nariz. E ele, quando ele nasceu, ele fez a mesma coisa que eu fazia durante a gravidez e o povo ficava falando, né? Mas eu acho que é coisa mesmo, estímulo normal da criança. Aí ele começou a fazer o mesmo gesto que eu fazia. E graças a Deus ele nasceu saudável, uma criança linda, era pintão. Até hoje gosto de fazer arte de bicicleta. E quando foi depois de 2 anos, aí eu me separei e tive que ser mãe solo, né? Porque às vezes tem os pais que quando se separam, às vezes esquece um pouco do filho, né? E a responsabilidade sempre fica mais para a mulher, né? Então eu digo que foi uma parte que foi sofrida, mas graças a Deus eu consegui. Eu dei uma boa educação para meu filho, sabe? Mas nunca assim, foi uma parte que eu tive assim, eu sempre tentando passar o melhor para ele, assim como minha mãe passou para mim, para meus irmãos. Então foi uma parte que eu tentei sempre passar isso para ele ser alguém na vida, independente de qualquer coisa, do pai não ter aquele jeito assim de demonstrar o carinho por ele, mas que ele nunca assim esquecesse, né, que o pai dele tem um amor por ele, é do jeito dele, mas que ele nunca esquecesse assim de nunca se revoltasse. O meu maior medo era que ele se revoltasse pela questão de eu criar ele sozinha, com a ajuda de minhas familiares, que graças a Deus, e a parte também dos familiares do pai dele, que graças a Deus nunca deixei faltar nada para ele. Eu trabalhei trabalhei faxinando a casa das pessoas. Até hoje eu faço cabelo. Eu digo que eu sou 1001 utilidade, porque a gente tem que batalhar, né, para dar o melhor para os nossos filhos. Então isso eu aprendi também assim de minha mãe, através de minha mãe, que a gente não pode deixar faltar nada para o nosso filho. Então ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é muito bom. E quando a gente vê nosso filho crescendo, evoluindo e pensando no futuro, é que a gente vê que é gratificante, né? Que valeu a pena. Eu não podia fazer um projeto sobre mães e deixar a minha de fora. Ela é muito tímida para querer aparecer por conta própria, então eu decidi colocá-la aqui mesmo assim. A minha mãe é a pessoa mais carinhosa, preocupada e amorosa que eu conheço. Oi, Gabi. Já almoçou, Gabi? E aí, almoçou direitinho, bebeu suco, está bebendo água, bebeu quantas garrafinhas de água hoje? Merende aí, viu? E coma direitinho. Oh, ficou lindo, ficou parecendo uma princesinha, eu amei. Eu não podia pedir pessoa melhor para depositar todo o meu amor. Obrigado por tudo, mãe. Eu te amo muito mais do que posso demonstrar.
A minha família tem muita história para contar, tantas que não cabem aqui. Essas mulheres passaram por muitas coisas na vida e eu admiro muito cada uma delas. As coisas que foram ditas aqui não serão esquecidas, pelo menos não por mim. Eu vou levar a história de cada uma de vocês comigo. Eu prometo.